Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Antes de eu começar, eu sempre faço isso no final, mas quantos aqui estão nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão. Está nos visitando pela primeira vez. Não vamos cantar aquela musiquinha não, irmão, seja bem-vindo, pode ficar tranquilo. É só para saber se está nos visitando. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Lá no fundo tem uma pessoa. Depois, no final do culto, Marcelo, dá tchauzinho aí, Marcelo. Lá no fundo, no final do culto, você tem um presentinho para retirar com o Marcelo. Lá no fundo, lá, tá bom? Que você seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Na verdade, é a continuação de duas palavras que nós já estamos ministrando, que nós ministramos na semana passada. E na semana retrasada, nós falamos acerca disso. Sobre você e eu vivermos, não complicar a vida cristã. Mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais sobre a verdadeira vida cristã, a forma de nós vivermos a essência da vida cristã, a forma de nós vivermos a completude da vida cristã na minha e na sua vida. O tema da minha ministração, está muito barulho lá no fundo, por favor me ajude aí no fundo. Você que não está na escala de hoje, por favor sente-se, para você evitar de conversar aí no fundo. Então, o tema da minha palavra hoje é a simplicidade do Evangelho. Sabe, muitas vezes eu e você, nós deixamos de desfrutar da obra de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus sobre as nossas vidas, porque nós complicamos a forma de se viver a vida cristã. Nós não desfrutamos, nós não nos apropriamos do verdadeiro fluir da obra de Deus sobre nós, porque nós complicamos a forma de nós sermos cristãos dentro dessa obra de Deus. Então é importantíssimo você entender que Deus te inseriu nessa obra, que Deus te colocou nessa obra para um objetivo. O objetivo que Deus te colocou nessa obra, nessa obra dele, o objetivo que Deus ele te tirou de um lugar e te colocou em outro lugar, o objetivo dela é para que você seja um canal de Deus onde você está. Então na minha e na sua vida cristã, nós podemos dizer e afirmar que a coisa mais importante da nossa vida cristã é o fluir de Deus através da minha e da sua vida. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele assim, como está o fluir de Deus na sua vida? Sabe, se ele te olhou com aquela cara de espanto, nem sabendo o que é o fluir de Deus, é porque tem algo de errado. Porque na nossa vida cristã, recebermos coisas da parte de Deus, não tem a ver com a verdade da vida cristã. Então recebermos coisas da parte do Senhor, sermos abençoados em determinadas áreas das nossas vidas, é só uma consequência de uma vida de fluir. Então em tudo na minha e na sua vida, o fluir de Deus é o mais importante. Quando o fluir de Deus, ele é palpável nas nossas vidas. Quando o fluir de Deus, ele é algo importante, é algo que nós prezamos por isso. Nada mais, nós entendemos que nada mais nos falta, porque nós somos completos pelo Senhor em tudo. Então você percebe que a vida cristã, muitas vezes nós não vivemos essa totalidade, porque falta o fluir. E muitas vezes falta o fluir da vida de Deus sobre nós, porque nós complicamos. Porque nós achamos que a vida cristã, nós precisamos fazer coisas para receber coisas da parte do Senhor. E eu quero dizer algo para você nessa noite aqui, e afirmar para você aquilo que a palavra de Deus ela diz. Então eu e você nessa obra de Deus, nessa obra que nós somos inseridos, nessa obra que é necessário fluir, Jesus, Cristo Jesus, Ele já pagou tudo o que eu e você deveríamos pagar. Então não tem nada mais que eu e você nós façamos que possa contribuir para esse reino de Deus fluir na minha e na sua vida. Não tem nada mais que eu e você nós podemos fazer que vai mudar aquilo que Jesus ele já conquistou para mim e para você lá na cruz do Calvário. Então a vida cristã é algo fácil de ser vivido. A vida cristã é algo fácil, o fluir de Deus é algo fácil na minha e na sua vida para nós nos apropriarmos e vivermos. Mas muitas vezes nós não vivemos porque nós complicamos isso. Sabe, abra sua Bíblia lá em João capítulo 7, a partir do verso 37.
Nós já lemos esse versículo a semana passada e a retrasada, mas eu quero ler com você de novo, dando para você uma outra visão acerca disso que nós vamos ler aqui. João, capítulo 7, verso 37. Diz assim: no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então aqui é uma condição que Jesus, ele está colocando para a vida do ser humano, para que todos os seus filhos desfrutem dessa obra de Deus, desfrutem do seu fluir. Então Jesus não está dizendo aqui que para você beber, se você tem sede, para você beber da sua água, a água aqui aponta para o fluir de Deus na minha e na sua vida. Então Jesus não está dizendo para que o fluir de Deus esteja sobre você, você precisa pagar uma penitência para você beber dessa água, ou que você precisa aumentar o seu dízimo, aumentar a sua oferta para você beber dessa água. Jesus não está dizendo aqui para você que você precisa deixar de fazer tal coisa para você beber essa água. Muito menos ele está dizendo para você que você precisa mudar as suas vestimentas, a sua forma de cortar o cabelo, a sua forma de se portar no prédio da igreja. Jesus não está dizendo isso, mas Jesus está dizendo aqui a condição para aqueles que têm sede, é só vir até Ele e beber. Então você percebe que muitas vezes nós complicamos o saciar dessa sede, nós complicamos a nossa vida cristã. Uma vida cristã que é algo fácil de ser vivido. Jesus está dizendo: você quer o meu fluir? Você quer o meu poder? Vem até a mim e beba. Simples assim. Então não tem coisas para ser complicadas. Só basta você vir até Jesus e beber. E ele continua dizendo: então quem crer em mim, a partir do momento que você beber da água da vida, a água que Jesus está te oferecendo, a água que você não tem que pagar nada por ela, a água, o fluir de Deus que você não tem que fazer nada para ter, apenas crer. E Jesus está aqui colocando uma condição para você beber dessa água, e a única condição que Jesus está falando para que esse fluir aconteça é crer nele. E ele diz aqui: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber aos que nele crescem. Até aqui. Então eu e você, nós sabemos que a vida cristã, ela é simples, ela não é algo complicado. A vida cristã é algo simples de ser vivido. O fluir de Deus na minha e na sua vida é algo simples de ser vivido. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa simplicidade por parte de Jesus, porque você percebe, Jesus, quando ele chamou os seus discípulos para fazerem parte dessa obra de Deus, para fazerem parte dessa obra que ele estava estabelecendo aqui nessa terra, Jesus, primeiramente, Jesus não foi lá nos seus discípulos e disse para eles, falou: é o seguinte, Pedro, Tiago, João, Mateus, é o seguinte, vocês agora, para poder me servir, vocês precisam passar aí 4 anos na escola judaica para aprender todos os princípios da palavra para poder andar comigo. Sabe o que é interessante? Quando você olha para a vida de Mateus, Mateus era alguém que não foi criado como os outros judeus, foram criados, imersos lá na palavra de Deus, conhecendo o Pentateuco lá na época, conhecendo os profetas lá da época. Eles não foram criados, eles foram criados dessa forma, mas Mateus não. Os outros foram, Mateus não, porque Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava a serviço de Roma. Então ele não conhecia nada, mas mesmo assim Jesus o escolhe para o servir. Então Jesus o chama para fazer parte dessa obra, mas Jesus não coloca uma condição para ele. Jesus não diz para eles: vocês precisam fazer tal coisa para poderem fazer a minha obra. Não, Jesus já disse para eles: não, a obra que vocês vão participar aqui, a obra que vocês vão fazer, ela já foi feita, ou melhor, o preço já foi pago. Não, tudo para vocês agora é só desfrute. Então vocês só precisam entender aquilo no qual vocês estão inseridos. Então vocês não precisam deixar, ou melhor, vocês não precisam fazer nada, só precisam desfrutar. Qual é o segredo de um casamento? Um casamento onde tem vida de Deus, onde tem fluir de Deus. Um casamento, eu atendo muitas pessoas na minha vida cristã, ao longo da minha vida cristã, eu já atendi muitas pessoas, muitos casais, que quando eles vêm para conversar conosco a respeito de casamento, eles sempre vêm reivindicando algo.
que algo está faltando no seu casamento, achando que o dinheiro vai suprir isso, achando que viagens vai suprir, porque não entenderam o que é o casamento. O casamento ele foi feito para você ter desfrute. Você casou para desfrutar, as outras coisas são só uma consequência. Então uma viagem, uma condição financeira melhor, você comer num lugar legal, é só uma consequência. Mas quando você entende que o casamento é desfrute, você vive a totalidade desse casamento. Quer comendo em restaurantes bons, quer tendo roupas boas, viagens boas ou não. A vida cristã é da mesma forma. Então a vida cristã, quando nós entendemos que a vida cristã, o preço já foi pago, Jesus já conquistou para mim e para você, tudo naquela cruz, e o que eu e você nós temos que fazer é apenas desfrutar dessa vida, nós fluímos como a sua palavra diz, rios de água viva fluiriam do seu interior. É simples a vida cristã, mas muitas vezes nós ficamos paralisados, ou melhor, nós perdemos o foco, porque a visão é uma visão distorcida. Pelo fato da visão da obra de Deus ser distorcida, talvez por conta da história, talvez por conta dos ensinos errados lá de trás, nós deixamos de fluir. Então nós precisamos nos atentar para algumas coisas. A primeira coisa que eu e você nós precisamos ficar atentos é sobre todas as artimanhas do diabo, que tenta impedir esse fluir do rio de Deus sobre mim e sobre você. Então o diabo colocando condições para nós servirmos. Você quer ver uma condição que muitas vezes nós colocamos para servir a Deus? Esses dias eu estava fazendo a minha live e eu recebi minha devocional pela manhã. Preciso mudar esse nome, não é live, devocional pela manhã. E uma pessoa me mandou uma pergunta, logo depois que eu terminei a devocional. E ele perguntou para mim, falou: pastor, como que eu faço para eu sentir o fluir de Deus? Porque eu não consigo orar. Eu não consigo orar mais do que 5 minutos. 5 minutos para mim é uma eternidade. E parece que esses 5 minutos no qual eu oro, parece que não passa do teto da minha casa, não sobe. Eu tenho a impressão que Deus não me ouve. E aí eu fui perguntando para a pessoa, era um homem, eu fui perguntando para ele, dizendo para ele, falei: mas o porquê que você chegou a essa conclusão que Deus ele não te ouve? Olha a condição, olha a distorção do que a palavra de Deus ela diz que o diabo colocou na cabeça dessa pessoa. Esse homem, antes dele converter, há muitos anos atrás, ele era casado. E ele separou da mulher não vou entrar aqui nos detalhes da separação. E ele separou da sua esposa e depois de uns anos ele casou com uma outra mulher. E aí ele casou com uma outra mulher e converteu. E aí depois dessa conversão, os dois são convertidos, os dois são casados no papel, mas ele abriu mão do casamento lá atrás, e ele diz assim: pastor, eu não consigo me perdoar, porque eu abri mão do meu casamento lá atrás, abri mão dos meus filhos, para viver uma outra vida. Mas se eu tivesse conhecido Jesus antes, eu não teria tomado a posição que eu tomei hoje. Aqui nos dias atuais, de separar da minha esposa, largar os meus filhos e viver uma nova vida. E isso me acusa todos os dias. Todos os dias eu penso nessa história, eu lembro dessa parte da minha vida e parece que eu estou sofrendo uma penitência porque eu abri mão de algo que Deus havia constituído na minha vida. Então você percebe que não é Deus quem colocou algo desse tipo na vida dele, não é Deus que está cobrando. Irmão, se lá na frente, lá no dia do julgamento, que todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras, não seremos condenados, porque eu e você já cremos em Cristo Jesus, então em mim e você não há mais condenação. Olha para quem está do seu lado e fala: sobre a sua vida não há mais condenação. É importantíssimo você entender isso. Mas as nossas obras serão julgadas. Então eu não sei se a posição dele lá vai ser julgado diante de Deus ou não. Certamente vai, mas é um julgamento não para condenação, porque isso Jesus já tirou da minha e da sua vida. Mas ele hoje se autocondena. O diabo hoje coloca coisas na sua cabeça, coloca caraminholas na sua cabeça, que fala para ele que hoje ele não pode fluir em Deus por conta de uma atitude errada lá atrás, por conta de um pecado lá atrás.
Mas quando você olha para aqueles que andavam com Jesus, todos eles, aqueles que Jesus escolheu, todos eles tinham um passado que de uma forma natural os condenava. Talvez alguns porque eram brutos demais, outros porque tiraram a vida de outras pessoas. Então todo o passado daqueles que andavam com Jesus, de uma forma natural condenava, mas foram esses que Jesus chamou. Então esse que Jesus chamou, Jesus disse para eles, falou, ó, a minha obra, ela já foi feita, basta você desfrutar daquilo que eu sou. Então essa pessoa a qual eu estava conversando, ela não desfruta da vida de Deus porque ela se autocondena. Então não tem mover de Deus, não tem fluir de Deus, mas o próprio Jesus não condenou ela em nada, pelo contrário, Jesus tirou toda a condenação, mas ela se autocondena. Então quando você percebe isso, aqueles que paralisam na sua vida cristã, não é porque o mover parou, porque Deus ele pesou a mão, ou porque Deus está paralisando algo na vida, é porque o diabo com as suas artimanhas, ele lança circunstâncias e pensamentos para paralisar o fluir de Deus. Então a primeira coisa aqui que o diabo ele faz é distorcer a nossa sede, é distorcer a forma desse rio fluir, dessa fonte de água viva que sacia a minha e a sua sede. E aí nos impede de ir. Mas será que se eu ir lá diante de Deus, olha o pensamento, será que se eu ir lá diante de Deus para pedir algo para Ele, eu acho que Deus ele não vai me ouvir. Uma vez nós estávamos conversando com uma pessoa, era uma jovem, e ela dizendo que ela queria casar, e aí nós perguntamos para ela, minha esposa, falou, mas você já colocou isso diante de Deus? Falei, pastor, eu não. Você acha que eu vou colocar algo diante de Deus, um casamento? Você acha que Deus está preocupado com alguém para eu casar? Ela não entendeu nada, não entendeu nada da vida cristã. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu livre acesso para tomar, ou melhor, para usufruir, para desfrutar de tudo que é dele. Então Deus ele tem sim algo para você. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Então o segredo de nós pedirmos é sabermos que se nós chegarmos até o Pai e pedirmos, certamente Ele nos dará. Então a vida é simples, então nós que complicamos. Então muitas vezes a distorção dessa sede nos impede de conhecer mais a Deus. Mas quando você olha para todo ser humano e você pergunta para qualquer pessoa, quer seja isso voluntariamente ou involuntariamente, ele sabe. Então todo ser humano, ele tem a necessidade de conhecer a Deus, todo ser humano tem uma área da sua vida, quer seja ele crente ou não, quer seja ele aquele que acredita em Deus ou não, ele tem uma necessidade, ele só não sabe o que é Deus, mas ele tem uma necessidade no seu coração, sabe, de conhecer a Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas acreditam que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra de Deus ela diz que não. A complicação de tudo isso é procurarmos Deus em todos os lugares, porque a sua palavra ela diz algo para mim e para você. A sua palavra diz que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Então não existe um outro caminho que nos faça conhecer ao Senhor, só existe uma forma de nós provarmos de quem Ele é. Então aqui o único caminho aqui que nos leva até Deus é o próprio Jesus, sabe? Então muitas pessoas têm sede de conhecer a Deus, mas pelo fato de ainda terem um pensamento errado, um pensamento errôneo sobre a palavra de Deus, elas querem se alimentar de Deus em outros lugares. Então elas acham que se alimentar de Deus, que vai suprir a sua necessidade, a natureza é algo que eu posso me alimentar de Deus. Porque a distorção, a sede foi distorcida pelo diabo. E aí a pessoa fica procurando Deus em outros lugares, não o encontra. Aí ela coloca, não, mas servir a Deus é algo muito difícil. Ou melhor, provar de Deus é algo muito difícil. Não, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro e não consegui provar. Mas não tem a ver com Deus, tem a ver com você, que foi procurar em lugares errados. Sabe, então, muitas vezes o diabo ele nos impede de ir até a fonte, colocando impedimentos diante dos nossos olhos, que nos impedem de fluir, ou melhor, de chegar até Deus, porque nós criamos um bloqueio na nossa mente, criamos um bloqueio na nossa vida cristã. Então muitas pessoas elas têm necessidade de Deus, mas quando elas enxergam o caminho, elas veem o caminho, elas desanimam de ir até Ele.
Sabe, então, isso acontece quando elas pensam que para servir a Deus é algo penoso ou custoso. Sabe, todas as vezes que nós vamos para o encontro, aonde nós vemos lá a transformação de pessoas, e quando ela chega lá, ela está livre, porque lá 3 dias do encontro, sexta, sábado e domingo, ela não tem muita coisa o que fazer, a não ser ali, abrir o coração, desfrutar, ou passar 3 dias difíceis ali. Então, na sua grande maioria, a grande maioria mesmo, ela fala, já não tenho nada para perder mesmo, então aqui eu vou abrir meu coração e deixa para ver o que as coisas acontecem. E aí ela prova, sem precisar fazer nada. Então lá não é exigido nada dela, nenhuma mudança dela é exigida, ninguém pede para ela fazer nada, ela sai de lá e fala, se eu soubesse que servir a Deus era tão fácil assim, eu tinha conhecido Jesus antes, eu tinha ido para esse caminho antes. Mas por que ela não foi? Porque muitas vezes a distorção, ou melhor, um impedimento de ir até a fonte, por conta de coisas que foram colocadas, ou de coisas que foram apresentadas, dizendo para ela, não, você precisa mudar algo para você poder acessar as coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você, não tem nada que eu e você nós podemos mudar externamente, que vai nos fazer chegar até Deus, porque Deus não está interessado no seu exterior, aquilo que está aí para fora. Deus não está interessado no seu cabelo, Deus não está interessado na sua roupa, Deus não está interessado nas coisas que você faz aqui. O que Deus está interessado é no meu e no seu coração. Então tudo que Deus ele faz, começa de dentro para fora. Sabe, então não espere mudar atitudes exteriores para você mudar o seu interior, para você provar no seu interior. Sabe, eu me lembro, alguns anos atrás, que quando nós nos convertemos, a minha família, a minha mãe, nós nos convertemos numa igreja muito pequena. E a minha mãe, naquela época, minha mãe fumava e fumava muito. E quando nós íamos até essa igreja, nós descíamos, para chegar até o prédio dessa igreja, nós descíamos num determinado lugar, num ponto de ônibus, para chegar até a igreja. E minha mãe, naquela época, minha mãe fumava muito, gostava de usar aqueles brincos bem grandes, minha mãe era bem extravagante, aquelas unhas grandes, bem pintadas, e a gente chegava naquela igreja bem tradicional, pequenininha. E lá tinha um pastor chamado Pastor Luiz, e todas as vezes que a minha mãe chegava lá, ele falava para minha mãe assim, irmã, o que está te impedindo de fluir nessa vida de Deus, tem a ver com as suas atitudes aí, essa unha comprida que você tem aí, isso daí é a personificação do diabo, porque, e aí eu ia criando, você imagina, uma criança ouvindo aquela coisa de um pastor, você ia imaginando como que era o diabo, foi porque o diabo tem as unhas grandes desse jeito, foi então o diabo ele deve ter um unhão assim, que é para te arranhar quando você está perto dele. Falou, não, porque esses brincos aí te impedem de provar algo novo da parte de Deus. E é o seguinte, é uma coisa muito pior, eu nunca esqueço disso, eu nunca falei isso no culto da manhã, mas eu lembrei disso na minha casa. Ele falava para minha mãe que o cigarro que ela fumava era a chupeta do capeta. Quantos já ouviram isso aqui na sua vida? Onde a gente balançou a cabeça assim, então acho que não foi só eu. E minha mãe tinha um sonho de batizar, descer as águas. Mas todas as vezes que tinha batismo, o batismo era lá uma vez por ano, lá na igreja, e quando ela queria batizar, o pastor Luiz falava para ela, você já parou de fumar? E aí minha mãe ficava às vezes em dúvida, eu falo que eu parei ou eu não falo nada? Só que o homem, ele tinha um nariz apurado, ele sentia o cheiro de cigarro de longe, e olha que a minha mãe antes de chegar no prédio da igreja, ela pegava o perfume e ela passava para disfarçar o cheiro do cigarro, mas não tinha como, ele cheirava. E aí ele chegava lá e falava, não, você não pode batizar porque você está fumando ainda. Eu quero perguntar algo para você, eu não estou aqui atestando para você, que tem coisas que Jesus ele não quer mudar. Então eu não estou aqui falando para você que você fumar cigarro é algo legal e combina com a vida cristã. Eu não estou dizendo aqui para você que continuar se embriagando tem a ver com a vida cristã. Eu não estou dizendo aqui para você que a droga tem a ver com a vida cristã, com as práticas deturpadas de uma vida sexual tem a ver com a vida cristã. Mas não é isso que eu estou dizendo para você. Mas eu estou dizendo para você que nenhuma delas te impedem de entrar no reino dos céus. Nenhuma. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos afirma isso. E aí a minha mãe ficou um tempo nessa igreja, não deu conta, nós fomos para outro lugar, para uma outra igreja. E aí quando nós fomos para esse outro lugar, era lá na Lapa, na rua Tito, nós tínhamos que descer num lugar e subir, descemos na rua Clélia e subíamos muito, até chegar lá na rua Tito, andávamos 3, 4 quarteirões.
E aí um dia minha mãe chegou lá, e ela ouvindo uma palavra, ela ouviu uma palavra que o pastor estava ministrando lá, dizendo: eu quero falar para você, não tem nada que você vai mudar aqui fora, que vai te dar o livre acesso para tocar em Deus, porque o que Deus Ele quer tocar está aí no interior. E minha mãe, um dia lá que teve um apelo para o batismo, ela aceitou. Nós fomos lá fazer o cursinho do batismo. Naquela época tinha curso do batismo, 4 semanas fazendo o curso do batismo. Então todo final de semana nós íamos para lá para fazer o cursinho do batismo, até que chegou o dia do seu batismo, e minha mãe fumando, mais do que era chaminé, e estava lá queimando 2 maços de cigarro por dia, e chegou no dia do batismo, e ninguém falou para ela que aquele cigarro impedia ela de descer para as águas, talvez impedia ela de nela mesmo, de fluir em Deus, mas que não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com ela. E minha mãe desceu para as águas do batismo. Depois que minha mãe desceu para as águas do batismo, nunca mais ela colocou um cigarro dentro da boca dela. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus a constrangeu, gerou um nojo na vida dela, para nunca mais ela fumar. Ela teve uma transformação na vida dela e mudou. Então você percebe que a obra de Deus não tem a ver, ou melhor, esse fluir de Deus não tem a ver com coisas exteriores, mas tem a ver com coisas interiores. Então, muitas vezes, essas determinadas circunstâncias, são elas que nos impedem de chegar até a fonte. É ela que nos impede de tocar, de beber na fonte. É ela que nos impede de fluir em Deus em tudo, mas não tem a ver com a sua palavra. Sabe, outra coisa que o diabo ele lança, são mentiras acerca de quem é Jesus. Então muitas pessoas têm medo de chegar até o Senhor, porque eles acham que Deus é alguém que vai pesar a sua mão sobre eles. É alguém que vai puni-los quando ele fizer algo de errado. Então, pelo fato de pensar assim, eles não acessam o Senhor. Eles não tocam no Senhor. Sabe, eles não provam da bondade de Deus. E a Bíblia ela diz algo, a palavra de Deus ela diz que a forma do Senhor operar na minha e na sua vida, não é trazendo nem cansaço, nem trazendo peso, pelo contrário. Lá no Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor ela diz: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Então Jesus ele não veio para te sobrecarregar ou pesar algo sobre a sua vida. Jesus veio pelo contrário, para tirar todo o fardo que está sobre você, todo o peso de condenação, para você tocar no Senhor da forma que Ele deseja que você toque, provar dEle da forma que você deseja provar. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas eu quero repetir, porque como tem gente nova, você vai me ouvir de novo dizendo isso. Eu lembro que um dia, nós fomos lá para Goiânia, eu e minha esposa. Minha esposa foi dar um treinamento, ela estava grávida da minha filha Ana, há 17 anos atrás. E nós fomos dar um treinamento lá para a Escola Videira, lá em Goiânia. A escola nem tinha aberto ainda, estava para inaugurar. E nós chegamos lá em Goiânia, foram nos recepcionar lá no aeroporto, nos pegaram no aeroporto, nos levaram para o hotel, e eu estava passando pela pior dificuldade financeira da minha vida. Imagina que eu não tinha dinheiro, irmão, nem para comprar uma garrafinha de água no aeroporto. Apesar de comprar uma garrafinha de água no aeroporto é a coisa mais difícil do mundo, né? Nem sendo rico você consegue comprar, porque custa R$55 uma garrafinha de água lá no aeroporto. Não dá para tomar, mas exagerando aqui, mas é caro. Mas eu não tinha dinheiro para comprar nem uma garrafinha de água, mas nós fomos para Goiânia, porque ela tinha sido convidada. E aí nós fomos. Chegou lá, nos buscaram no aeroporto, nos colocaram num hotel, num dos melhores hotéis que tinha lá em Goiânia, muito bom. Nós nunca tínhamos ficado num hotel que tinha 2 ambientes no hotel, que tinha banheira de hidromassagem, a gente nunca tinha ficado, na verdade nós nunca nem tínhamos visto uma banheira de hidromassagem, vimos aquele dia lá no hotel, nem usamos, porque ficamos com medo de ligar o negócio, transbordar. Olha que absurdo o negócio dele, e ficamos lá no hotel. Aí nós chegamos lá à tardezinha, e nós ficamos esperando. Né, entra aí no hotel, fizemos o check-in, coloca suas malas, vocês descansam aí amanhã cedo eu venho buscar vocês. Eu olhei para minha esposa e falei: e a janta? Como que nós vamos jantar? Porque nós não temos dinheiro. Eu pensei que eles iam falar: mais tarde eu venho pegar vocês para a gente jantar, mas não vieram. Dormimos a noite lá, ela grávida, eu sem dinheiro nenhum, dentro de um hotel, pastor Daniel, dormimos com fome. Eu disse para ela, igual a mãe dos 2 filhos de Francisco disse para eles: dorme que passa a fome, filho, dorme que passa.
Já que a gente estava em Goiás mesmo, a gente já dorme que passa fome. Nós dormimos. Acordamos de manhã para tomar o café da manhã no hotel. Falamos, não, vamos comer até o garçom que tem lá no hotel, porque nós vamos tirar a barriga da miséria, porque dormimos com fome. Acordamos, descemos para tomar café da manhã, já guardamos pão de queijo na bolsa, porque falou, vai que à noite eles também não nos levam para jantar. E falou, então é melhor já guardar, pelo menos para comer uns pão de queijo duro à noite. Diante de Deus estou te falando isso é verdade, de verdade mesmo. E não estou exagerando não, estou falando assim da forma que foi. E aí ela deu treinamento durante o dia, na hora do almoço nos levaram para almoçar, eu só olhava para ela e falava no olhar assim, come bastante, para suprir a noite, porque só Deus sabe se eles vão levar a gente para jantar. E aí comemos bastante, eles levaram a gente num restaurante que até hoje, quando eu vou em Goiás, eu gosto de ir nesse restaurante lá. Então todo ano que eu vou para lá, eu gosto desse lugar. E aí comemos e tal, voltamos para o hotel à noite, nada do povo nos levar para jantar. E aí ficamos lá, acho que uma semana lá em Goiânia, desse jeito. Só almoçávamos e tomávamos café da manhã. Não tomavam uma água, às vezes de madrugada ela falou, estou com sede. Eu falei, toma na torneira. Porque no frigobar não dá, é o preço de uma diária no hotel, é uma garrafinha de água, um copinho de água aqui, então não toma não. Às vezes a gente estava lá na palestra, ela levava a garrafinha de água para dentro do hotel, para não precisar tomar do frigobar. E aí passado uma semana, fomos embora, honraram a nossa vida, nos abençoaram, nos deram uma oferta lá para ir embora, ela estava grávida lá de alguns meses, e aí a hora que a pessoa foi nos buscar no hotel, acertar a conta, fez assim para nós, falei, nossa, mas vocês não comeram nada, vocês não tomaram nada no hotel, não usaram nada do que estava no frigobar, vocês podiam ter comido, almoçado, vocês almoçaram e comeram, beberam aonde? Falei, não, nós almoçamos por aí, nós não tinha comido em lugar nenhum, não, porque estava livre para vocês, aqui vocês podiam ter comido o que vocês quisessem, ter usufruído do hotel, vocês foram na piscina, vocês foram na sauna, vocês usaram a banheira de ida, nós dois com cara de idiota lá dentro do carro, levando a gente para o aeroporto, falando, não bebemos nada, sabe por quê? Porque nós achávamos que nós tínhamos que pagar alguma coisa, já era nos dado, tinham nos colocado lá, o acesso estava livre, muitas vezes nós não fluímos em Deus, porque achamos que ainda nós temos que pagar alguma coisa, nós temos que fazer algo, e Deus está dizendo, o caminho está livre, o acesso a mim está aqui, você não tem, porque você não pede, você não me tem, você não me prova daquilo que eu sou, porque você não quer, porque o acesso eu já te dei. Aí está aparecendo dois paulistas caipira lá no interior do Goiás, sem comer nada, porque achavam que tinha que pagar. Quer falar, Jesus já pagou tudo para você, Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário para você. Então o acesso foi liberado, o acesso à fonte já foi liberado. Sabe, então, o diabo ele tenta colocar mentiras acerca de Jesus. Não, que Jesus é cruel, não, que Jesus, para tocar em Jesus, você precisa fazer tal coisa, ou que Jesus é alguém severo. Eu quero falar algo para você, a Bíblia, o próprio Senhor, Ele diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Sabe, então basta eu e você, nós desentulharmos as fontes, nós desentulharmos aquilo que tem impedido de fluir a Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que é que tem impedido na sua vida de você fluir em Deus? Quais pensamentos que têm impedido a sua vida de você fluir no Senhor? Quais pensamentos têm impedido de você provar a totalidade de quem Deus Ele é? Quais pensamentos que talvez que Deus Ele é mau, Ele é severo? Ou pensamentos que têm a ver com coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa mudar no seu exterior para fluir em Deus? Sabe, então, no mundo, o inimigo ele coloca situações, circunstâncias nas nossas vidas tentando nos impedir de fluirmos no caminho de Deus, impedir de fluirmos nessa vida de Deus, nesse rio de Deus. Sabe, então muitas vezes a nossa carne cede que nós mesmos coloquemos entulhos para esse fluir de Deus, com pensamentos acerca de nós mesmos, que nos impede de fluir no Senhor. Sabe, então eu e você nós precisamos perceber quais os lugares das nossas vidas tem um entulho que tem impedido. Sabe, às vezes eu fico vendo pessoas dizendo, esses dias eu estava conversando com um dos pastores, e ele estava falando para mim, pastor, eu tenho um monte de célula para multiplicar, mas o problema é que eu não tenho casa para levar essas células, então eu não tenho casa, as pessoas não abrem as suas casas para ter a célula. Eu falei, mas por que não? Você já conversou com as pessoas? Ele falou, não, eu já conversei. E aí eu fui conversar com uma das pessoas,
que ela estava em dúvida se ela abria a casa ou não. E aí fui conversar com a pessoa, ela disse, não pastor, eu não posso abrir a célula, porque eu ainda faço coisas, e ela colocou lá o que é que ela fazia. Ainda eu tenho algumas coisas que eu faço que eu ainda sinto que eu não posso abrir a minha casa, porque senão vai atrair, em vez de trair bênção, vai atrair maldição. Falar, misericórdia. Falei, irmã, é justamente o contrário. É quando você se dispõe, aonde tem o fluir de Deus, o rio de Deus sobre você. Então não espere mudar para você abrir a sua casa. Abra a sua casa, porque certamente as coisas vão mudar na sua vida. Então faça primeiro, sabe, se disponha primeiro. Então são coisas aqui que a pessoa está colocando no entulho. Muitas outras pessoas, elas acham que para liderar uma célula, elas colocam circunstâncias ou colocam parâmetros altíssimos para você poder liderar uma célula. Não pastor, mas eu nem sei falar direito. Pastor, eu nem conheço a Bíblia da forma que deveria conhecer, como que eu vou liderar uma célula? Eu fico pensando naquelas pessoas que andavam com Jesus. Alguns deles que nem conheciam aquilo que era básico. Mas Jesus havia chamado para andar junto com eles, e ainda disse para eles, obras maiores do que a minha vocês vão fazer. Não é algo assim, que quando nós olhamos para aquilo, por que aquilo era válido lá há 2000 anos atrás, mas não é válido hoje? Sendo que o mesmo evangelho que Jesus estava pregando, é o evangelho que nós seguimos hoje. Então por que nós colocamos parâmetros? Por que eu e você nós colocamos barreiras para servir a Deus, para fazer a sua obra, sendo que Jesus, ele já quebrou toda a barreira? Não, que você precisa ter, é óbvio, que nós não colocamos qualquer pessoa que acabou de converter para liderar uma célula, isso é fato. Primeiro ela precisa ter convicção daquilo que ela está fazendo. Qual é a forma que ela tem convicção? Então primeiramente ela entendeu que ele já morreu para esse mundo. São coisas simples, que esse mundo não vale mais nada para ele. Então ele decidiu pelo batismo, ele batizou. Batismo lá é o símbolo que você morreu para esse mundo e nasceu para Cristo Jesus. Outras coisas, você conhecer pelo menos o básico do evangelho. O que é o básico do evangelho? Que Jesus morreu na cruz por você. Sabe que Jesus te chamou para fazer parte dessa obra. Então não tem nada mais que você possa fazer. Você passar, você saber qual é a rotina de um líder. Você está lá envolvido na célula. É basicamente isso. Mas muitas pessoas acham que para você liderar uma célula, você precisa ser um crente perfeito. Sabe, eu quero dizer para você, não existe perfeição no nosso meio. Qualquer um que nós buscarmos aqui, a minha vida, a sua vida, não existe perfeição. Sem Jesus, eu quero falar para você, nós estávamos condenados ao inferno. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que nele há uma perfeição. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o quê? Que o seu sangue foi derramado sobre a minha vida, e é o sangue de Jesus que me capacitou em fazer a sua obra. Sabe, então liderar, o segredo de uma liderança exitosa, é você ter encargo pela obra de Deus. É encargo pelas vidas que Deus tem colocado diante de você, para você cuidar. Não são feitos de palavras poderosas. O apóstolo Paulo mesmo diz, nós estamos falando do apóstolo Paulo, alguém que escreveu boa parte do Novo Testamento, alguém que boa parte do Novo Testamento conta a vida dele, a caminhada cristã dele, com os seus discípulos. Mas o apóstolo Paulo mesmo diz, a obra que é feita através da minha vida, não consiste em palavras poderosas ou palavras de persuasão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não são as minhas palavras que mudam pessoas. Não é aquilo que eu sei, aquilo que é um conhecimento humano, que é o que vai mudar pessoas. Você pode ter todo o conhecimento humano, mas esse conhecimento humano pode não te levar a lugar nenhum. Ou melhor, ele não vai te levar a lugar nenhum, porque ele não tem poder de perdoar ninguém e de transformar vidas. Conhecimento humano não vai nos levar a lugar nenhum. Mas o apóstolo Paulo diz, o que consiste a minha vida é o fluir de Deus, é a obra do Espírito Santo sobre a minha vida.
Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque se o Espírito não tivesse sobre mim, nada eu poderia fazer, nada eu teria sido capacitado para fazer. Sabe, então muitas vezes nós não fluímos em Deus, nós não temos a disposição de viver uma obra poderosa, porque nós complicamos. Em vez de tornarmos o Evangelho simples, nós complicamos o Evangelho na vida. E pelo fato de complicar, não desfrutamos. E vivemos uma vida cristã pesada. Sabe, essa vida cristã pesada, ela faz nos desconectar da vida de Deus. Desconectar da equipe que Deus nos colocou. Sabe, o rei Davi era alguém que tinha entendido que para viver, para ser um grande rei, para ser um homem segundo o coração de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que só Davi é dito na Bíblia que Deus refere a ele como homem segundo o coração de Deus. Então por que será? O porquê que somente Davi é dito na Bíblia como homem segundo o coração de Deus? Será que é porque Davi acessou coisas que outras pessoas não conseguiram acessar? Descobriu coisas que outras pessoas não haviam descoberto ainda. Então Davi havia sido ungido rei de Israel antes de Saul terminar o seu reinado. Antes de Saul sair do trono, Davi já havia sido ungido pelo Senhor. Mas Davi, ele continuou a servir a Saul com tudo que ele tinha, com todo o seu coração, porque ele sabia que a única pessoa que podia tirar Saul daquele lugar era o próprio Deus. Só Deus podia tirar Saul ali daquele trono, e que o momento dele iria chegar, o momento dele se tornar rei iria chegar, mas que ele não abria mão da unção de Deus e da vida de Deus, de estar conectado à obra do Senhor. Eu quero dizer para você, Jesus, ele morreu naquela cruz para te conectar a uma obra de Deus. Jesus morreu na cruz para te conectar à sua igreja, te conectar em pessoas que vão ser referenciais e essenciais para o seu crescimento espiritual. E a Bíblia mostra que Davi, ao longo da sua vida, Saul passou a perseguir Davi porque achava que Davi queria roubar o trono. Mas na realidade Saul não havia entendido ainda que o trono não precisava ser roubado, o trono já havia sido perdido por ele, pelas suas atitudes. Somente pelo fato, Saul perdeu o trono de ser o rei de Israel e passou a ser Davi, somente pelo fato de Saul se desconectar da vida de Deus. Sabe, então Deus, para você viver essa simplicidade do Evangelho, basta você estar conectado à vida de Deus. E num determinado tempo da sua vida, Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul e tomar o trono ali naquele lugar. Davi teve a oportunidade de fazer aquilo que era natural. Já havia uma unção sobre a vida dele, já havia algo que Deus havia falado que ele seria. Então bastaria ele ir lá e botar um fim naquilo. Mas ele sabia que não era dessa forma. Para ele ser um rei exitoso, ele precisava ter o fluir de Deus. E lá em 1 Samuel, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 4. 1 Samuel, capítulo 24, a partir do verso 4. Diz que Davi encontrou Saul numa hora muito inapropriada. Saul estava numa caverna fazendo as suas necessidades, ali totalmente vulnerável, longe da espada, numa situação constrangedora. Davi poderia ter ido lá e tirado a sua vida. E a Bíblia ela fala que então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse a respeito de tomar o trono. Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que é bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, sorrateiramente, cortou a orla do manto de Saul, enquanto Saul estava ali. Sucedeu, porém, sem Saul ver, que depois sentiu Davi bater-lhe no coração,
por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde do que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Nós estamos falando aqui de alguém que estava perseguindo Davi, e Davi estava chamando o rei que estava perseguindo ele, sem motivos, chamando de Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Davi havia entendido que para viver a vida cristã, precisa viver debaixo da vontade de Deus, do direcionamento do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para mim e para você. Então, os pensamentos de Deus sobre mim e você é bom, perfeito e agradável sobre a minha, sobre a sua vida. Então Jesus, ele havia, ou melhor, o próprio Deus havia conectado Davi. Mas para Davi viver as coisas grandes que ele viveria, Davi precisava entender qual era a forma de se viver a vida cristã. E a forma de se viver a vida cristã tem a ver com viver um fluir, seguir o rio. O que é seguir o rio? É estar debaixo da vontade de Deus a todo momento. Então Davi sabia que Deus havia dado livre acesso a ele, que Deus havia dado o reinado daquele lugar, de todo Israel a ele. Mas sabia que fazer a vontade de Deus era o mais importante. Talvez se Davi aqui nesse momento, aqui elocubrando a história, se é que nós podemos fazer isso, talvez se Davi tivesse tirado a vida de Saul, ali daquele momento, o fluir de Deus talvez tivesse se apartado da vida de Davi. Você percebe que desde o começo do reinado de Davi até o final, houve êxito em tudo que Davi fazia. A descendência de Davi é o que chegou até aquela cruz para poder perdoar o meu e o seu pecado. Jesus é chamado de o filho de Davi. Mas Jesus é chamado de o filho de Davi somente porque Davi resolveu estar debaixo do fluir de Deus. Sabe, acessar a vida de Deus. Sabe, então, eu quero dizer algo para você. Sabe, não complique a vida que Deus, Ele tem para mim e para você como cristão. Não complique o cristianismo do Senhor sobre nós. Sabe, não torne as coisas de Deus difíceis para você. Fala, não pastor, não tenta descobrir a roda. Quero falar para você, a roda já foi inventada. Você não precisa colocar lá que você não tem vivido tal coisa porque você não tem feito tal coisa. Eu quero dizer para você, você pode não ter feito, mas Jesus já fez por você. Jesus já pagou o preço por você. Muitas pessoas acham que pelo fato de não dizimarem, é porque elas estão passando uma vida financeira difícil porque elas não são dizimistas fiéis. Eu quero falar para você que nada tem a ver com o seu dízimo. Tem a ver com o seu coração. É só com o seu coração. Não é você dando mais ou menos que você vai ser abençoado mais ou menos. Mas o fato é que quando você entendeu que tudo que você tem é dado por Deus, o seu coração é voltado para isso. Então o seu coração é disposto a ofertar, a dizimar. E aí você vive toda a prosperidade de Deus por conta de um coração. É só por conta de um coração. Não é por conta de coisas. Sabe, eu quero dizer para você algo. A época do tabernáculo, do sacrifício já acabou. Hoje eu e você, nós não vivemos mais numa vida de sacrifício. Jesus, Ele se fez sacrifício por mim e por você. Então não tem nada mais que nós podemos oferecer, ou melhor, possamos oferecer ao Senhor, que vai mudar aquilo, a essência de Deus sobre nós. Nada vai mudar a essência do Senhor. O que precisa mudar é o meu e o seu pensamento acerca das coisas celestiais, das coisas sobrenaturais. Sabe, às vezes você acha que viver a vida cristã é uma vida de cansaço, é uma vida de grande peso. O pastor, é difícil ser crente. Sabe, é muito difícil viver a vida cristã. Nossa, é difícil porque, olha, antes quando eu estava no mundo, a minha vida era complicada, mas depois que eu converti, parece que as coisas ficaram mais complicadas ainda. Não é que as coisas ficaram mais complicadas,
é porque tudo se descortinou diante de você. E você viu que lá na sua vida natural não tem nada mais que você possa fazer que vai mudar. Então não são as suas atitudes naturais que vão mudar o seu casamento. Não são atitudes naturais que vai mudar o fluir de Deus sobre você. Não são atitudes naturais que vai mudar lá no seu trabalho, vai mudar os seus filhos. Não são atitudes naturais que vão mudar a sua necessidade de pecar. Não são atitudes naturais que vão mudar, mas é o tanto que você prova de Deus. Porque é igual o que aconteceu com a minha mãe. Estava lá vivendo uma vida de escravidão, presa num vício. Mas no dia que resolveu entregar a vida para Jesus por completo, tudo foi resolvido. Ela viu que aquilo não combinava mais. Tinha uma unção, algo que a supria. Aquela vontade que tinha de usar tal coisa, foi suprida pela vontade do fluir em Deus. Sabe lá em Mateus capítulo 11, a palavra de Deus diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Então não tem nada mais que vai nos trazer peso e que vai nos impedir de fluir em Deus. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar, aí onde você está. Sabe, talvez hoje você tenha vivido uma vida cristã limitada. Você não tem vivido a totalidade da vida cristã. Sabe, você não tem vivido o fluir da vida cristã. Você não tem vivido o que a vida cristã ela tem para você. Eu passei 15 dias muito doente. Um pouco mais de 15 dias. Eu tenho enfrentado algumas enfermidades aí. Já tomei vários antibióticos e o negócio não resolveu. Então não resolve, garganta inflamada, assim, complicado. Vamos no médico, fizemos teste de Covid, não deu nada. Aí eu recebi uma ligação de uma pessoa a semana passada. E a pessoa dizendo para mim, falou: pastor, será que não tem alguma coisa na sua vida que você precisa mudar para vencer essa enfermidade aí? Não? Eu falei: do quê? Talvez um exercício físico, um alimento que eu preciso mudar, porque isso daí é fato, isso é natural. Se você não deixar você viver de fast food, você vai pagar o preço de viver de fast food. Jesus não morreu na cruz para queimar suas gorduras, não, para desentupir as veias do seu coração, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Então tem coisa que você precisa fazer porque isso é natural, e esse corpo aí é só passagem, daqui a pouco você vai morrer e tudo vai resolver. E aí eu perguntei para a pessoa: alguma coisa com negócio de alimentação? Eu falei: não, pastor, será que não tem algo aí que você está precisando mudar? Eu falei: é fato, tem um monte de coisa que eu preciso mudar. Então por isso que eu busco a Deus todo dia, porque eu preciso ser transformado à imagem e semelhança de Deus todos os dias. Mas você percebe como que são as coisas? As pessoas acham que são coisas naturais que nós vamos fazer, ou que nós estamos fazendo, que é o que determina uma enfermidade que nós estamos passando. Eu quero falar para você, toda enfermidade na minha e na sua vida, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? De testar? Não. Jesus não coloca esse tipo de teste na sua vida. Olha como que ele é simples. A enfermidade na minha e na sua vida, o objetivo da enfermidade é manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Esse é o objetivo da enfermidade. E a enfermidade não é dada por Deus, não pense que foi Deus quem colocou a enfermidade sobre você. Então as pessoas acham que a enfermidade tem a ver com Deus. Não, Deus colocou uma enfermidade porque Ele está querendo punir a pessoa porque ela pensa, ou porque ela fala, ou porque ela tem alguma atitude. Não tem a ver com isso, tem a ver com o inferno. O responsável por toda a enfermidade, por todo o peso, por todo o jugo, por todo pecado, tem a ver com o inferno, não tem a ver com Deus. Porque Deus, Ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então olha a simplicidade da vida. A simplicidade da vida é o quê? Vem até mim, beba. Ó, eu tenho uma fonte de vida para te dar. Talvez esse beber começa de uma forma pequena, e ao longo da sua vida cristã ela vai crescendo, ela vai tomando forma. Sabe, esses dias eu estava vendo na televisão lá aquele rio Amazonas. Já a hora que ele encontra lá, se eu não me engano, com aquele rio Negro, a hora que os dois se encontram,
E as pessoas as pessoas estavam apresentando aqueles 2 encontros daqueles rios. Eles estavam lá mostrando como que é que aqueles 2 rios ele nascem, da forma que os 2 nascem. Sabe como que todo rio ele nasce? Só de um filetinho de água, só de uma pequena água que é o que nasce. E aí à medida que aquela água ela vai tomando forma, ela vai encontrando caminhos, ela vai encontrando outras fontes, ela vai tomando forma, até que ela se torna aquele grande rio que encontra com outros grandes rios, até que todos eles se encontram e vão lá destino ao mar. Lá no mar não tem nada que pode parar o mar. Eu quero dizer para você, você pode construir qualquer coisa lá para paralisar o avanço do mar, mas se o mar quiser avançar, meu irmão, não tem nada que vai paralisar. Assim é o fluir de Deus na minha e na sua vida. Esse fluir ele vai aumentando até a hora que ele encontra o mar, que é o próprio Jesus. A hora que ele encontra Jesus, não tem nada mais que pode paralisar a obra que Jesus ele quer fazer na minha e na sua vida. Sabe, eu gostaria que você se juntasse com a pessoa que está do seu lado. Sabe, hoje é dia de ceia. Sabe, Jesus, a simplicidade do evangelho é quando nós olhamos um pedaço de pão que nós vamos comer, que é o símbolo do corpo de Jesus, e esse cálice que nós vamos beber, que é o próprio sangue. Jesus dizendo para mim e para você, o acesso eu já te dei. Sabe, para você provar de mim, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. E o que é que você precisa fazer? Nada, só crer. Você não precisa mudar nada. Sabe, você não precisa se transformar em nada. Você não precisa deixar de fazer nada. Só crer em Deus. Só crer no seu mover. Sabe, eu gostaria que você virasse para a pessoa aí que está do seu lado, de 2 em 2, se possível. Se estiver com a sua família, faça com a sua família. Se estiver com a sua esposa, com o seu marido, reúna-se com ele. Pergunte para ele, quais áreas da sua vida que têm sido complicadas, não simples, e que hoje você precisa viver o evangelho. Qual área? Talvez é o seu casamento, talvez é a sua saúde, talvez são os seus pensamentos acerca da sua vida, talvez são ataques na sua mente que tem a ver com aquilo que você acha que você tem que fazer para poder provar. Sabe, verbalize isso, pergunte para ela. E depois você vai orar com essa pessoa enquanto os instrumentos tocam e o louvor canta. Ore pela pessoa que está aí do seu lado. Sabe, libere sobre ela que há um rio de Deus, há um fluir de Deus sobre ela, para ela acessar coisas que ainda ela não acessou. Há um fluir de Deus para ela provar de coisas que ainda ela não provou. Ore pela pessoa que está do seu lado agora. Libere sobre ela. Libere o favor. Libere a graça. Libere aquilo que o próprio Jesus disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essa é a simplicidade do evangelho. Ore, declare isso sobre a vida do seu irmão. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está. Libere nessa noite o fluir de Deus Neste lugar, prove da vida de Deus aí na sua família. Prove da vida de Deus aí no seu coração. Deus, Ele já te deu um livre acesso para você provar, para você desfrutar. eu quero fluir. Só acesse, só acesse, em nome de Jesus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Os irmãos que vão servir a ceia já podem tomar os seus postos. Só não sirva ainda, enquanto os irmãos ainda estão orando.
irmãos vão servir a ceia agora, enquanto os instrumentos tocam. Nós vamos continuar cantando essa canção. Recebam os elementos da ceia, o pão, o cálice. Você que é batizado nas águas, tome o elemento da ceia e nós vamos continuar cantando até que todos tenham recebido. Em nome de Jesus, os irmãos já podem servir. Cante essa canção, declare isso nessa noite. Se você puder cantar em nome do Senhor Jesus, declare isso. Rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio. Se você puder Senhor, fechar os seus olhos e cantar essa canção, minha sede, verbalizar isso que essa canção diz. Eu quero fluir em tuas águas. Declare aquilo que você quer provar em Deus. Beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga, só tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Diga, tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Verbalize isso, só tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, só tu és a fonte, Senhor. Diga isso a Ele. Comece a orar aí onde você está e declare isso a Ele. Fala, Senhor, só tu és a fonte sobre a minha vida. Só o Senhor é o rio que me traz a vida. Só o Senhor é a fonte de vida sobre mim. Declare isso nessa noite. Verbalize nessa noite expressões que testificam aquilo que é o Senhor através da sua vida. Declare isso diante do Senhor. Fala, o Senhor, tu és amado. Fala isso ao Senhor, o Senhor é amado da minha alma. Não tem nada, Senhor, nada que se compare ao teu amor por mim. Aleluia, aleluia. Erga o seu pão. Diga assim: obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi moído ali naquela cruz para remissão dos meus pecados. E através daquele corpo que foi moído naquela cruz, eu recebi a simplicidade do teu evangelho. Eu recebi a tua vida através do teu corpo que foi moído. Diga, obrigado, Jesus, porque hoje eu me alimento da tua carne, e esta carne, que é o teu corpo, ela produz em mim vida, e uma vida em abundância, em nome de Jesus.
Pegue o seu cálice, diga assim: obrigado, Jesus, pelo teu sangue que foi derramado ali naquela cruz. Aquele sangue que foi vertido, ele me lavou, ele me purificou, ele me conectou ao Senhor. E este sangue, ele me cobriu de todo o meu pecado. E hoje não há mais condenação sobre a minha vida, porque hoje eu sei que eu fui comprado, e comprado a preço de sangue. E esse sangue que eu fui comprado me deu autoridade para fazer a tua obra, me deu livre acesso a viver tudo o que a sua palavra diz. A autoridade que foi derramada sobre mim através desse sangue me deu o poder de curar enfermos, me deu o poder de expulsar demônios, me deu o poder de fazer uma obra exitosa, assim como foi a tua obra e assim como é a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba do cálice, coma do pão, compartilhe com seu irmão, diga a ele: há uma obra simples, pura, para nós vivermos e desfrutarmos, em nome do Senhor Jesus. Coma do pão, beba do cálice, em nome do Senhor Jesus. Assim que você fizer isso, olha para o seu irmão, fala para ele, assim que você terminar de comer o pão, beber do cálice, você pode falar para ele, enquanto você estiver fazendo isso, diga para ele assim, ó: não complique a vida cristã. Fala: Jesus já simplificou tudo o que é para você fazer e desfrutar, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós estamos encerrados, que Deus abençoe a sua vida. Você que é homem, dia 15, pela manhã, 9 horas, nós estaremos aqui no prédio, juntos para tomar um café da manhã e desfrutarmos de um tempo precioso. Você que é visitante, vá lá no fundo. Você que está nos visitando, vá lá, retire o seu presente lá, em nome de Jesus. Deus abençoe essa semana, uma semana de vitória, uma semana de graça e favor sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.